Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, você que veio ver a leitura do livro, esse livro lindo, A Arte de Viver, que fala da história, né, do grande filósofo Epípeto, escrito por Sharon Lebel. O Manual Clássico da Virtude, Felicidade e Sabedoria. Hoje a gente vai fazer a leitura de mais alguns capítulos, nosso segundo dia de leitura. Deixa eu esperar mais uns minutinhos, ver se entra alguém, senão eu já vou iniciar essa leitura. Bom, então vamos iniciar, né? Ontem nós paramos, esse livro ele é diferente, ele não tem o número do capítulo, né? Mas hoje nós vamos ler o capítulo Crie seu próprio mérito. Nunca dependa da admiração dos outros. Não há força nisso. O mérito pessoal não pode derivar de uma fonte externa. Não é encontrado nos relacionamentos pessoais nem na consideração de outras pessoas. É um fato da vida que os outros, mesmo aqueles que nos amam, não concordem necessariamente com suas ideias, nem o compreendam ou compartilhem seus motivos de entusiasmo. Cresça. Não é importante o que os outros pensam sobre você. Crie o seu próprio mérito. O mérito pessoal não pode ser adquirido pelo nosso relacionamento com pessoas de mérito. Você recebeu um papel a desempenhar com pessoas de mérito. Você recebeu um papel a desempenhar e um trabalho a cumprir. Faça o bem agora. Dê o melhor de si e não se preocupe com quem o está observando. Isso é muito interessante porque ontem foi o meu segundo dia do desafio de 7 dias em harmonização, e foi exatamente esse ponto que eu trouxe sobre, por exemplo, o valor da autoestima. O que as pessoas confundem, né, de autoestima para ter aprovação de outras pessoas, onde na verdade a autoestima está dentro de nós e nós em quem trabalhamos ela para não depender de nada e nem ninguém, nada é externo, tudo é dentro de nós. Tudo nós que fazemos a diferença, nós somos seres únicos, então cada um vai ter o seu mérito, por exemplo, aqui no livro está dizendo sobre mérito, mas eu levo muito para valores. Cada um vai ter o seu valor, a sua régua de medir este valor, né? A excelência e os triunfos das outras pessoas pertencem a elas. Da mesma forma, as coisas que você possui podem ser excelentes, mas sua excelência pessoal não deriva delas. Ou seja, não importa o que você tem, importa quem você é. Se você se sente confortável em ser quem você é, não importa o que você tem, o seu valor, ser é o que importa, né? Inclusive na lei da atração, na física quântica, a gente aprende que nós precisamos ser para ter, né? Até fala que o nosso cérebro, ele não sabe, ele não distingue a realidade da ilusão. Então, enquanto você imaginar alguma coisa, o seu cérebro vai produzir oportunidades, vai atrair oportunidades para que aquilo se realize. Então, é sempre ser para ter e não ter para ser. Pense nisto: o que é realmente seu? O que de fato lhe pertence? É o uso que você faz das suas ideias, dos seus recursos e das oportunidades que cruzam o seu caminho. Você tem livros? Leia-os. Aprenda com eles. Aplique a sabedoria que está contida neles. Você possui conhecimentos especializados? Faça um bom e pleno uso deles. Quando a gente traz essa noção de conhecimentos especializados, você não necessariamente precisa ter um pós-doc em algum assunto. Mas o que você precisa saber?
é que quando a gente aborda leituras, quando a gente abre a nossa mente, a gente absorve aquele conteúdo, é, a nossa mente, uma vez que ela aprendeu sobre aquilo, ela não volta mais. Perceba uma criança que aprende a ler, ela começa a andar na rua, por exemplo, qualquer letrinha que ela vê, ela fica encantada, porque aquilo já despertou dentro dela, ela já entendeu que ela consegue olhar e identificar. Então, aqui é a mesma coisa. O conhecimento especializado não é necessariamente uma especialização, um, como eu disse, né, um pós-doc, mas transformar tudo o que você tem de conhecimento, de valor, né, e fazer com que aquilo cresça, né, você utilizar de conhecimentos para você se sentir valoroso. Isso é o que importa, você se sentir valoroso. Você tem ferramentas, vá buscá-las e construa ou conserte coisas com elas. Inclusive, eu sou terapeuta energética integrativa complementar, como a Organização Mundial de Saúde hoje traz, que é uma medicina complementar. Nós ajudamos, auxiliamos no físico através das energias. Por exemplo, eu sou reikiana. Então, o que que eu posso ajudar em mim mesmo, a me auto-aplicar e me tornar disponível para a cura e em outras pessoas, né? Todas as ferramentas que nós buscamos para o nosso autoconhecimento nos transformam, né? Você tem uma boa ideia, persiga e leve até o fim. Então, é acreditar naquilo que você acredita naquilo que você gosta e colocar em ação. É ter congruência com aquilo que a gente acredita. É viver daquilo que a gente acredita. Falar A e viver A. Falar B e viver A. Desculpa, viver B. E assim não, você não está limitado a só aquilo. É entender que você tem infinitas possibilidades de conhecimento, de aprendizado, de ferramenta, e para poder ir se transformando, né? Tire o maior proveito possível daquilo que vem de você. Tire o maior proveito possível daquilo que você tem, do que é seu de verdade. Você ficará merecidamente feliz e à vontade consigo mesmo, quando harmonizar suas ações com a natureza, reconhecendo o que é verdadeiramente seu. Concentre-se em sua principal obrigação. Existem tempo e lugar certos para a diversão e distração, mas nunca permita que elas se sobreponham aos seus verdadeiros objetivos pessoais. Se você estivesse viajando e o navio ancorasse em uma enseada, você poderia ir à terra em busca de água e no caminho parar para pegar uma concha ou colher uma planta. Mas precisaria ter cuidado e ouvir o chamado do capitão, manter-se atento ao navio. Distrair-se com bobagens é a coisa mais fácil do mundo. Se o capitão chamasse, você teria de estar pronto para deixar de lado essas distrações e voltar correndo, talvez até sem tempo de olhar para trás. Se você não for jovem, não se afaste muito do navio, ou poderá não ter tempo de chegar lá quando chamarem. É isso, né? É estar sempre focado onde você quer chegar, o que você quer para você, o que você quer construir para você. E as distrações, elas acontecem o tempo todo. Então, eu vou dar um exemplo muito simples, né, que aconteceu comigo. Eu tinha um workshop para participar, numa duração de até 4 horas, em um sábado à tarde, e justamente esse sábado estava lindo, maravilhoso, uma delícia, um sol gostoso, e eu tinha um aniversário para ir, ia ser comemorado num barzinho bem rústico, assim, né? Que as mesas são postas embaixo de árvores, assim, e a gente tem aquele contato com a natureza, né? Eu sou de Campinas, o interior é sempre de um maior contato com a natureza.
Então, o aniversário estava acontecendo. Ia acontecer da Uhum. meio-dia até o barzinho fechar, que seria 8 horas da noite. Música ao vivo, pessoas muito legais, queridas, né? Mas, quando deu 1h30, que o curso ia começar às 2, eu cheguei meio-dia, quando deu 1h30, eu falei, pessoal, preciso me retirar. Se eu terminar o meu workshop e vocês estiverem aqui, eu retorno, porque eu no interior também tenho essa facilidade de locomoção, é tudo bem mais perto. Pois eu vim para casa, o workshop passou de 4 horas, eu fiz, foi maravilhoso, de um conhecimento absurdo. Aí eu peguei, mandei mensagem: vocês ainda estão aí? Estou voltando. Não perdi, aliás, eu só adquiri conhecimento. E assim, uma vez que você coloca na sua mente um conhecimento, você não apaga mais. Uma mente expandida nunca mais volta ao seu lugar natural, né? Então, existem distrações de todas as maneiras, distrações com desânimo, procrastinação, a própria as redes sociais hoje, né? Existem conteúdos interessantíssimos nas redes sociais que, inclusive, soma para a sua profissão, para o seu estudo, mas é interessante que você tenha um foco, que você tenha um alvo a seguir, que você tenha uma meta a conquistar, para que você não se distraia e você não fique a esmo, né? Bom dia, Silvia, seja bem-vinda novamente. Bom dia, Flor. Obrigada, bom dia. Você está me ouvindo bem? Bem, super bem, tranquilo. Ah, então tá ótimo. Concentre-se em sua principal obrigação. Existem tempo e lugares certos para diversão e distração, mas nunca permita que elas se sobreponham. Tá, essa foi a parte que eu li sobre o navio. Vamos para o próximo. Aceite os acontecimentos à medida que ocorrem. Não exija nem espere que os acontecimentos ocorram de acordo com as suas expectativas. Aliás, expectativas é uma energia no qual a gente deve saber trabalhar ela em nós, né? A expectativa, muitas vezes, na verdade, você tem que eliminar a expectativa para que você sempre se surpreenda, né? Então, quando a gente tem uma expectativa, nós estamos no controle, tentando controlar o que vem daquilo que a gente está engajado, né? Então, por exemplo, qual seria a expectativa de estar aqui? Estou, né, na expectativa, naquela espera, naquela angústia, onde na verdade a gente tem que soltar, né? Para que onde a gente esteja realizando aquilo ou buscando, né, comprando alguma coisa, para que a gente sempre se surpreenda. Então, deixa que o universo surpreenda, escolha ser surpreendido, presenteado, né? Aceite-os quando eles realmente ocorrerem. Dessa forma, a paz se torna possível, porque é aquilo, né? A energia da expectativa faz com que nós desenvolvemos a ansiedade. E muitas vezes a nossa expectativa é muito alta, e aí, de repente, algum lugar que você vá e a sua expectativa é tão alta e não é tudo aquilo, e de repente não é tudo aquilo que você esperava, mas todo lugar, todo mundo, todas as ocasiões tem algo especial. E quando você põe a expectativa, você deixa de aproveitar aonde você está, você não vive no presente, né? Outro tema. Sua vontade está sempre sobre seu poder. Nada pode, de fato, fazê-lo parar. Lembra do foco, do alvo? E da não distração, nada pode realmente impedi-lo de prosseguir, porque sua vontade está sempre sob seu controle. Eu entendo que este controle não é no sentido de controlar mesmo, mas no sentido de você não se distrair, tá? A doença pode desafiar o seu corpo, mas será que você é só um corpo? Suas pernas podem estar incapazes de andar, mas você não é somente um par de pernas. Sua vontade é maior do que suas pernas. Sua vontade não precisa necessariamente ser afetada por algum incidente, a menos que você permita. Lembre-se disso com relação a tudo o que acontece com você.
interessante, né? Porque hoje nós temos até uma modalidade no esporte, né? De pessoas com deficiência. Não vou lembrar agora o nome, né? Mas cadeirantes. Eles não param quando eles têm um foco. Mas qual seria o foco de uma pessoa cadeirante que tem dificuldade de locomoção? E hoje existe, graças a Deus, né, diversas adaptações, mas ela não tem que se voltar para o lado negativo, né? Ela sempre tem que olhar as oportunidades e o que ela pode fazer, porque ela tem todo o resto de um corpo, né? Isso aqui está fazendo muito sentido para mim, porque eu estou trabalhando, né, no desafio de 7 dias e o quanto é importante nós fazermos uma movimentação, né? O mover-se, o movimentar. A gente também tem um aprendizado muito grande, que a gente só dá valor para a saúde quando a gente fica doente. Então, muitas vezes você tem algumas tarefas para realizar, e aí vem a preguiça, a procrastinação, as distrações, e você não realiza. Aí você fica doente. Uma gripe que seja, uma enxaqueca, um desconforto, né? E aí você tá lá no sofá, na cama, medicado, e aí você fala, puxa vida, eu queria estar realizando aquela atividade, né? E por que que eu não fiz quando eu estava bem? Então, muitas vezes, as situações negativas, elas acontecem para você valorizar as outras oportunidades que você teve e não aproveitou, né? Então, fica também um despertar para todos nós. Utilize integralmente o que acontece com você. Cada dificuldade na vida nos oferece uma oportunidade para nos voltarmos para dentro de nós mesmos e, recorrermos aos nossos recursos interiores, escondidos ou mesmo desconhecidos. As provações que suportamos podem e devem nos revelar quais são as nossas forças. As pessoas prudentes enxergam além do incidente em si e procuram criar o hábito de utilizá-los de maneira mais saudável. Quando houver um acontecimento imprevisto, não reaja impensadamente. Então, vamos repetir. Quando houver um acontecimento imprevisto, não reaja impensadamente. Volte-se para o seu íntimo e pergunte a si mesmo de que recursos dispõe para lidar com aquilo. Mergulhe fundo. Você possui forças que provavelmente desconhece. Encontre-a que necessita neste momento. Use-a. Se está diante de uma pessoa sedutora, o recurso necessário é o autodomínio. Se o momento é de dor ou fraqueza, use a sua capacidade de resistência. Se você sofreu uma agressão verbal, recorra à paciência. Então, percebe que nós temos ferramentas de defesa, mas não é de ataque, né? Desde criancinha a gente aprende. Desde quando nascemos, nós aprendemos recursos. O nenê, quando tá com fome, ele chora para mamar. O nenê, quando tá com dorzinha, ele também chora. E quem tem criança, nenezinha, já passou, né, por isso, por essa experiência que é um filho ou um sobrinho próximo, para cada choro representa uma necessidade. Então, quando minha filha nasceu, por exemplo, minha mãe ficou 40 dias comigo, ela falava assim, claro que a gente, o nosso peito enche de leite, a gente percebe, mas ela falava, ó, esse choro é de fome. Aí a Marina mamava, aí esse choro é de dorzinha de barriga, realmente. Esse choro é de mãe, né? Então, assim, nós temos os recursos porque está intrínseco em nós, é a lei da sobrevivência, né? Com o passar do tempo e a consolidação do hábito de combinar o recurso interior adequado com cada incidente, a sua tendência para ser levado pelas aparências da vida, pouco a pouco vão desaparecendo, ou seja, a gente não fica a esmo, né? Ah, o vento bateu aqui, eu vou para cá, chega aqui, tem uma confusão, eu me envolvo nessa confusão, aí não dá mais certo aqui, aí eu vou para lá. Não, tem que ter um direcionamento. Desculpa.
Desaparecerá a sensação de estar sendo dominado, oprimido pelos fatos o tempo todo. Deixa eu tomar um banho de água. Cuide daquilo que você tem agora. Nada pode ser realmente tomado de nós. Não há nada a perder. A paz interior começa quando, em vez de dizer a respeito das coisas, perdi isto, começamos a afirmar: isto voltou para o lugar de onde veio. Seus filhos morreram, eles voltaram para o lugar de onde vieram. Sua companheira morreu, seu companheiro morreu, eles voltaram para o lugar de onde vieram. Olha que ponto de vista sobre a morte, né? Sobre o falecimento. O quanto nós somos apegados a tudo e a todos, né? A única certeza que nós temos quando nascemos é que nós iremos morrer. E quando a morte acontece, a gente não sabe lidar com ela, porque a gente está apegado ao corpo da pessoa, né? E pela espiritualidade, pela visão espírita, tem pessoas que falecem e a alminha da pessoa não vai embora, fica aqui. Ela não entendeu, né? Mas muitas vezes é porque ela não teve esse conhecimento de que nós estamos aqui de passagem, que nós vamos embora, nós vamos partir. Muitas religiões falam, né? Vou voltar para a casa do Pai, né? Vai muito também do que a pessoa acredita, mas o quão importante é sabermos, né? Entender sobre a morte, que é um fato que machuca, porque a gente é apegado, né? A gente não quer perder aquilo. Onde, na verdade, esse ponto de vista de que a gente volta para o lugar de onde viemos, né? Elimina muito o peso da dor, da perda de viver um luto, né? Seus bens e propriedades foram tirados de você, isso também voltou para o lugar de onde veio. Talvez você esteja aborrecido porque uma pessoa mal intencionada levou o que lhe pertencia. Entretanto, por que sofrer quando o que você recebeu do mundo está sendo devolvido a ele? Olha um ponto de vista sobre o apego e o desapego, né? Sobre o soltar. Nós viemos nus, né? E a gente quer tanta coisa. Encher um guarda-roupa de roupa, por exemplo. O importante é ter grande cuidado com o que você possui, enquanto o mundo permite que o tenha. Do mesmo modo como o viajante cuida do que está dentro do quarto que ocupa numa hospedaria. Outro tema. A boa vida é a vida com serenidade interior, né? Quando você tem paz, né? Quando você consegue encontrar o seu lugar de paz e de evolução, né? O indício mais seguro de uma vida superior é a serenidade. O progresso moral resulta do fato de você se ver livre do tumulto interior. Você deixa de se impacientar com cada coisa que acontece. Se você busca uma vida superior, abstenha-se de padrões comuns de pensamento, tais como, abre aspas, se eu não trabalhar com mais empenho, nunca terei uma renda razoável. Ninguém me respeitará. Não serei ninguém na vida, fecha aspas. Ou, se eu, abre aspas, se eu não repreender meu empregado, ele se aproveitará da minha boa vontade, fecha aspas. É preferível morrer de fome, mas livre de desgostos e medos, a viver na abundância, atormentado por preocupações, temores, desconfianças e desejos incontroláveis. Inicie de imediato um programa de autodomínio, mas comece com moderação, com as pessoas, pequenas coisas que o incomodam. Seu filho derramou alguma coisa no chão? Você não encontrou a sua carteira? Diga a si mesmo: lidar calmamente com este aborrecimento é o preço que pago para ter minha serenidade interior, para livrar-me de perturbações. Não se consegue nada de graça.
Quando você chamar seu filho, prepare-se para não ser ouvido, ou, se for, para constatar que ele não fez o que você queria. Se isso acontecer, ficar agitado não ajuda o seu filho em nada. Ele não deveria ter o poder de lhe causar perturbações. Então, a serenidade interior é o que faz com que nós resolvêssemos muito mais fácil os nossos desafios, né? O não desespero, o estar calmo, o acreditar que tudo acontece por uma razão, né? Então, esse é o intuito da serenidade. Não faça caso do que não é da sua conta. Outro tema. Ou seja, né? Cuida da sua vida, né? Foque em você, vai se transformar, vai crescer, né? O progresso espiritual exige que ressaltemos o que é essencial e deixemos de lado todas as outras coisas, como ocupações banais que não merecem nossa atenção. Além disso, é até bom ser considerado tolo ou ingênuo com relação àquilo que não nos compete. Não se preocupe com a opinião das outras pessoas a seu respeito. Elas são fascinadas e iludidas pelas aparências. Mantenha-se firme em seu propósito. Só isso poderá fortalecer a sua vontade e dar coerência à sua vida. Evite tentar conquistar a aprovação e a admiração dos outros. Lembre-se de que você está em busca de um caminho mais elevado. Não deseje que eles o vejam como uma pessoa sofisticada, incomparável ou sábia. Na realidade, desconfie se for visto pelos outros como alguém especial. Os famosos bajuladores, né? Eu puxo seu saco, mas eu também puxo seu tapete. É pesado, mas é a realidade. Fique alerta para não adquirir um falso sentimento de autoimportância. Manter sua vontade em harmonia com a verdade e preocupar-se com o que está além de seu controle são princípios mutuamente exclusivos. Enquanto estiver absorvido por um deles, você irá obrigatoriamente negligenciar o outro. Então, eu lembro de uma fala que eu falava para uma pessoa em específico, eu falava, mas cuida da sua vida, não se preocupa com o que o outro está fazendo, né? E talvez eu não soubesse me expressar da melhor maneira. Mas era exatamente isso. E a pessoa já chegou a falar para mim: Nossa, como você é mal educada, que grossa falar isso para mim, cuidar da minha vida. Sim, foque em você, se desenvolva, vai se autoconhecer. Mas eu talvez não soubesse me expressar dessa maneira ainda, né? Não estava ali na, sendo terapeuta, não tinha me desenvolvido para me embasar melhor no ensinamento, na passagem de uma informação. Mas o quanto é importante a gente cuidar da nossa vida. Quando você não tiver nada para fazer, quando você se sentir a esmo, quando você não tiver alguma, como que eu posso explicar? Algum projeto a ser desenvolvido, vá expandir a sua consciência, vá cuidar de você. Não fique ali na rede social, que hoje com tanta facilidade distrai a gente, né? Então, é, isso aqui para mim, não faça o caso do que não é da sua conta, é o verdadeiro cuide da sua vida, né? E também tem um jargão, né? Uma frase que tira o sarro, né? Deus deu uma vida só para cada um cuidar da sua, e é exatamente isso. E você constrói, você faz o seu caminho, né? Adapte seus desejos à realidade. Seja isso bom ou ruim, a vida e a natureza são governadas por leis que não podemos mudar. Quanto mais cedo aceitarmos esse fato, mais tranquilos seremos. Seria tolice desejar que seus filhos ou seu marido ou sua mulher vivam para sempre. Eles são mortais, assim como você, e a lei da mortalidade está completamente fora de nossas mãos. Da mesma forma, é tolice desejar que um empregado, um parente ou um amigo não tenha defeitos. Isso é desejar controlar algo que indiscutivelmente foge ao seu controle.
Está dentro de nossa área de controle não sermos desapontados por nossos desejos, se lidarmos com eles de acordo com os fatos, em vez de nos deixarmos atropelar por eles. Em última análise, somos controlados por aquilo que concede o que buscamos ou remove o que não queremos. Eu vou ler mais uma vez. Em última análise, somos controlados por aquilo que concede o que buscamos ou remove o que não queremos. Por isso a importância do autoconhecimento, para você saber também o que você não quer, o que você não troca, quais são os seus valores inegociáveis, né? Se é liberdade o que você procura, então não deseje nada e rejeite tudo o que dependa dos outros. Caso contrário, será sempre um escravo indefeso. Procure compreender o que é realmente a liberdade e como ela é alcançada. A liberdade não é o direito ou a capacidade de fazer o que se quer. Ela vem da compreensão dos próprios limites e dos limites naturais estabelecidos pela providência divina. Ao aceitar os limites e a inevitabilidade da vida, e ao trabalhar com eles em vez de lutar contra eles, nos tornamos livres. Se, por outro lado, sucumbimos a nossos desejos passageiros por coisas que não estão sob nosso controle, a liberdade está perdida. É como se a gente se colocasse num espaço de estar sempre refém de algo ou alguma coisa, onde, na verdade, para ter uma vida sábia e feliz, né, nós temos que ser livres, né? Outro tema. Encare a vida como um banquete. Pense em sua vida como se ela fosse um banquete em que você precisasse se comportar com elegância. Quando lhe passarem as travessas, pegue-as e sirva-se de quantidades moderadas. Se uma travessa não lhe for passada, saboreie o que já está no seu prato. Ou seja, valorize aquilo que você tem, aquilo que você é. Ou, se a travessa ainda não chegou em suas mãos, espere pacientemente a sua vez. Eu acredito que essa espera não seja esperar algo acontecer sentado, mas se movimentar com aquilo que está em suas mãos. Mantenha essa mesma atitude de contenção e gratidão, delicadas no trato com seus filhos, cônjuge, carreira e finanças. Não há necessidade de ansiar por alguma coisa, invejar ou apoderar-se, seja do que for. Você receberá a sua devida porção quando chegar a sua vez. Diógenes e Heráclito foram modelos impecáveis de pessoas que viveram de acordo com esses princípios, em vez de se deixarem levar por impulso desprezíveis. Tenha como objetivo imitar o valioso exemplo deles. Depois nós vamos aprofundar o conhecimento de Diógenes e Heráclito. Outro tema. Evite adotar os pontos de vista negativos de outras pessoas. Os pontos de vista e os problemas das outras pessoas podem ser contagiosos. Não pratique sabotagem contra si próprio, adotando inconscientemente atitudes negativas e improdutivas pelo seu contato com os outros. Se você encontrar um amigo deprimido, um parente angustiado ou um colega de trabalho que passou por uma repentina mudança de sorte, tenha cuidado para não se sobrecarregar com um aparente infortúnio. Lembre-se de que você deve saber distinguir entre os acontecimentos e a sua interpretação deles. Pense assim: o que faz essa pessoa sofrer não é o acontecimento em si, pois outra pessoa poderia não ser nem um pouco afetada por essa situação. O que faz sofrer é a maneira de reagir que ela irrefletidamente adotou. Ou seja, né, o que que a pessoa faz com aquilo que acontece com ela. Acompanhar as pessoas que estimamos em obstinadas manifestações de sentimentos negativos não é uma demonstração de bondade ou amizade. Prestarmos melhor serviço a nós mesmos e aos outros, mantendo-nos desapegados e evitando reações melodramáticas.
Ainda assim, quando você estiver conversando com alguém que esteja deprimido, magoado ou frustrado, demonstre-lhe bondade e gentileza e ouça com simpatia seu desabafo. Só não se deixe levar também pela depressão. E tem uma ferramenta na física quântica, né, em Axis, que você aprende, de repente você está num ambiente e você se percebe, você chegou super feliz, com a energia lá em cima, né? E de repente você começa a se sentir cansado, deprimido e alguma coisa não tá legal, você se percebe esquisito, diferente, e tem uma ferramenta que a gente devolve ao remetente. Por exemplo, eu chego num lugar, tá tudo bem, de repente eu me sinto, me dá uma dor de cabeça. Ao invés de eu já recorrer ao remédio, eu me ausento uns minutinhos, pode ser até num banheiro, e eu falo, mesmo que mentalmente, essas palavras. Essa dor de cabeça que não é minha, eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Porque nós somos seres que absorvem mesmo, né? E aí reflete no nosso corpo aquela energia não legal, né? Em compensação, quando você está alegre e você chega num lugar e aquele ambiente está super gostoso, as coisas fluem, o papo é bom, a comida é boa, qual outra ferramenta que você pode utilizar? Como posso ter mais disso? Universo, como posso ter mais disso? Eu escolho viver mais disso, né? Então, também tem essa ferramenta para quando você estiver nos momentos de alegres, de prazeres, né? Que façam sentido para você. Então, acho que dá tempo de ler mais um pouquinho. Outro tema. Desempenhe bem o papel que lhe foi dado. Somos como atores em uma peça de teatro. A vontade divina designou um papel para cada um de nós, sem nos consultar. Alguns atuarão em peças curtas, outros em longas. Podemos ser chamados a desempenhar o papel de uma pessoa pobre, de um deficiente físico, de uma eminente celebridade, de um líder político ou de um simples cidadão comum. Aqui fica bem claro para mim a nós excluirmos o nosso olhar de comparação. Ontem mesmo eu falei no segundo dia do desafio, a comparação ela deve haver somente com a gente mesmo. Então, quando você coloca o seu olhar de onde eu venho e onde eu cheguei, essa é a comparação positiva, né? Sempre colocando o ponto de vista de crescimento. E também quando você fala, puxa vida, eu poderia ter dado o melhor de mim nessa situação, né? Então, essa é a comparação positiva. Não é uma cobrança, mas essa é a comparação. E quando você faz isso, inevitavelmente a energia da gratidão ela acontece, né? E quando e a comparação negativa é quando você fala, nossa, já vou fazer 42 anos. Os meus amigos que estudaram comigo já têm isso, isso e aquilo, já foram viajar para 7 países. Tá bom, mas o que eles fizeram para estar lá e o que eu não fiz para ir também? Então, a comparação negativa é essa, em relação ao outro, né? Ao que o outro é e ao que o outro tem. Diferente da energia de olhar para aquilo ou para uma pessoa e sentir, observar essa pessoa para que a gente faça igual, no sentido de crescimento, no sentido de aprendizado, né? Com o olhar de valor para aquela pessoa, né? De admiração. Apesar de não estar sob nosso controle determinar o tipo de papel que nos é atribuído, cabe-nos representar a nossa parte da melhor maneira possível e procurar não reclamar dela. Foram 2 anos em que eu trabalhei numa clínica de reabilitação, uma clínica de fono, físio e TO. E uma das unidades atendia todos os tipos de criança. E aquilo foi um ensinamento para mim. Eu sei o que eu fui fazer na clínica Ludens. Eu fui valorizar a minha vida, minha família, minha filha, o quão bom é termos o corpo perfeito, a saúde perfeita. Porque
as mãezinhas levavam os filhos com paralisia cerebral e elas choravam de alegria quando aqueles filhos conseguiam se alimentar por sonda. E quantas vezes eu lembrei da Clínica Luzdens e falei, não, a minha vida é perfeita, é maravilhosa. Eu não tenho o que reclamar, eu não tem nada que me faça sofrer, nada que me faça parar, né? E as mães, elas iam impecáveis, elas vão ainda, né? Que a clínica até cresceu. Elas vão impecavelmente levar os filhos, como se estivesse levando o filho num shopping, num cinema para passear. E elas chegavam com as crianças na cadeira de rodas, e aquilo muda o nosso olhar sobre a vida, sabe? Então, elas estão desempenhando o papel que foi dado a elas. Eu não estou dizendo que elas não, em algum momento, ou em vários momentos, elas se sintam cansadas, pressionadas, culpadas de estarem naquela situação, que muitas vezes as mães se culpam do filho ter acontecido algo, né? Mas elas estão desempenhando um papel lindo. Então, aquilo foi uma lição, foi o meu olhar de aprendizado e não julgamento. Eu admirei aquilo e trouxe para minha vida, não tenho motivo para reclamar. Então, e elas são isso aqui que está escrito. Elas estão desempenhando um bom papel. E não são poucas, tá? As sessões eram de 1 hora tinha umas 10 terapeutas lá, e o tempo todo, entrando criança com todos os tipos de deficiência que vocês possam imaginar. E aquilo mexe com a gente, é um tapa na nossa cara quando a gente se sente mal porque o pneu do carro furou, né? E sempre olhar o copo mais cheio. Apesar de não estar sob nosso controle, determinar o tipo de papel que nos é atribuído, cabe-nos representar a nossa parte da melhor maneira possível e procurar não reclamar dela. Onde quer que você esteja e quaisquer que sejam as circunstâncias, procure apresentar um desempenho impecável. Se o seu papel é de leitor, leia. Se é de escritor, escreva. Mais um tema. Tudo tem um bom motivo para acontecer. Você se torna aquilo em que pensa. Isso daqui também é a física quântica. Quando a gente pensa, a gente está na racionalidade, mas aquilo vai se tornar uma emoção. E a emoção faz com que as nossas células vibrem de acordo com aquela emoção. E aí nós vamos atrair situações de acordo com aquela energia que nós estamos vibrando, né? Você se torna aquilo em que pensa. Evite atribuir supersticiosamente aos acontecimentos poderes ou significados que eles não possuem. Mantenha a cabeça firme. Nossa mente ocupada está sempre tirando conclusões, inventando e interpretando sinais que não existem de fatos. Tem até uma frase que fala, né? A mente mente, né? Então, toma muito cuidado com o que você está produzindo na sua mente, né? Assuma, em vez disso, que tudo que lhe acontece tem um bom motivo para acontecer. Desculpa, que se você decidiu ter sorte, você terá. Todos os acontecimentos lhe trarão algo vantajoso se você quiser procurar. Então, fica também a lição, né? E a certeza de que o que a gente pensa, a gente atrai, mas não com a força do pensamento. É porque o pensamento transforma em emoção, o nosso corpo vai vibrar de acordo com aquela emoção, porque nós somos células vivas pulsando sem parar, e aí vamos ter mais daquilo. Então, veja, você sai de casa para trabalhar, o pneu fura. Você está no presente ali, você tem uma questão, uma situação para ser resolvida, e aquilo não pode ficar na sua mente como algo negativo, porque você vai vibrar aquilo e você vai atrair mais situações para você sentir aquilo, né? Então, essa é a lei da física quântica. Então,
É, é mais uma vez o recado para que a gente olhe o nosso copo sempre mais cheio, para que a gente tire, ah, tire aprendizados diante de qualquer desafio. Depois que eu me tornei terapeuta de barras, que já faz, acho que uns 5, não, faz mais, acho que já faz uns 7 anos que eu trabalho com barra de axis, né? Eu procuro olhar o copo sempre cheio de tudo. Então, qual aconteceu uma coisa muito chata, muito ruim, qual é o meu olhar sobre aquilo? O que eu tenho que aprender com essa situação? É claro que nós somos seres, né? E o sangue ferve, o sangue está correndo aqui, e tem situações que se fala, caramba, o que que eu vou fazer agora? Mas estar presente ali, né, no momento da situação e pensar, né, se aconteceu isso, se está acontecendo isso aqui, eu preciso aprender alguma coisa. O que eu tenho para aprender com essa situação, né? Seja ela de qual aspecto de nossa vida for. É, com a gente mesmo, com familiares, pai, mãe, filho, marido, cônjuge, ou não ter o cônjuge, o que eu preciso melhorar em mim para atrair essa pessoa, né? O que eu preciso olhar em mim, em qual movimento eu devo fazer, né? Onde eu devo ir, né? Então, transformar mesmo as situações, inclusive em perguntas, né? Como pode melhorar? É uma ferramenta de Axis que, se tiver alguma situação também de conflito, como eu posso melhorar essa situação? Eu posso fazer perguntas internamente. A nossa mente, ela não sabe o que está pensando ou o que está falando, né? Você até pensa antes de falar, mas você, quando está falando, a sua mente, ela só vai passando ali a informação. Ela não consegue, a gente não consegue pensar e falar ao mesmo tempo. Então, é, o pensar, o falar coisas positivas é muito importante. No meu desafio também eu estou ensinando as pessoas que participam dele a trabalhar com mantras, né? É, por exemplo, nas minhas leituras de tarô, eu sempre trago a clareza do que está acontecendo naquela situação, naquele aspecto da vida, e aí a gente traz perguntas para a gente modificar aquela situação, né? Então, o nosso cérebro, ele vai mudando a, a energia que a nossa emoção vai sentir. Então, presta atenção, esteja presente nas situações, né? Para conseguir transformar todo mal em bem, porque tem até uma máxima, né, que o pessoal fala, é, como que é tudo que acontece de ruim tem uma coisa boa, né? Todo bem vem para o mal. Desculpa, todo mal vem para o bem. Como pode melhorar? Todo mal vem para o bem. Sempre, toda situação tem algo para você aprender, né? Então, eu de verdade estou gostando muito deste livro, porque é a nossa vida diária, é a nossa vida, é o que a gente, é instruções para a nossa vida, né? E percebo o quanto é leve essas instruções para a gente aplicar na nossa vida, na nossa rotina, né? Silvia, você tem alguma coisa a acrescentar, querida? Eu acho que hoje a leitura foi bem o que você falou, né? Esse livro é tipo uma base de vida. São princípios que, se a gente levasse a sério desde o início, depois na fase adulta você se livraria de muitos acontecimentos, né? Exato, exato. É isso. Mas lembrando que não tem, nunca é tarde para nada. Nunca, Não, nunca é nunca, nunca, tarde. É. né? Então, eu até comentei ontem com umas amigas que quando eu fiz faculdade, porque tem uma pessoa que trabalha com a gente e ela reclama, eu vou fazer 30 anos, nossa, eu vou entrar na crise dos 30. Poxa vida, mas os 30 anos é tão maravilhoso, né? Procura fazer o que faz sentido para você, não se esquece que 30 anos você está criando a sua base, né? O seu a fundação da sua vida, né? E aí eu trouxe tanto ponto de vista para ela ter um olhar positivo sobre estar na fase, estar no ciclo dos 30 anos, né?
Uhum, E eu comentei com ela, eu falei, olha, quando eu fazia faculdade, na minha sala tinha muitos jovens, né? Só que uhum, tinha duas senhoras. Uma já era avó e elas estavam lá. Hoje elas não trabalham porque elas não precisam mais disso, mas assim, uhum. elas estavam se divertindo ali na graduação junto com a gente, né? É, Então, assim, não tem idade, não tem hora, não tem tempo, é você quem faz, né? E esses ensinamentos chegarão agora, porque a gente se permitiu, né? exato. O Cada um com a quanto sua época de evolução, né? é Que a gente não aceita, é isso que é o problema. Apesar isso, que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que quando uma pessoa chega aos 30 anos falando, né, que, nossa, eu já fiz 30 anos e nada, eu acho que ela se perdeu um pouquinho no curso da vida também, né? Isso que a exato, gente tem que ficar atento, né? exato. Sabe o que que acontece? Conversando com ela assim, né? A gente percebe o quanto há de comparação. Então, assim, ela é formada, né? Então, Uhum. ela tem a rede social que as pessoas só postam a grama verde, né? Mas É. como foi que a pessoa chegou ali, né? Então, as pessoas acham que é tudo com muita facilidade. É com facilidade quando você escolhe, e você transforma o negativo em positivo dentro da sua vida. Mas quando você olha achando que aquilo não custou alguma coisa, tempo, dedicação, estudo, né? Você não Uhum. consegue a- a- é, fazer esse movimento para sua vida, trazer essas ações para sua vida, porque você acha que o outro conseguiu com facilidade, né? E tem a comparação de, poxa, com 30 anos minha amiga já casou, tem um filho, e é a comparação negativa, né? Ela até pode admirar. Você percebe na fala da pessoa, mas eu vi que tal pessoa está fazendo tal coisa, tipo uma pós, alguma coisa. Tá bom, mas o que você está fazendo para ir fazer a sua pós? Uhum. Né? Que caminho você está trilhando, né? Então assim, a gente percebe que não está vivendo o presente, sabe? Não- Uhum. eu até falei para ela, vai correr barras. Né? Então, para trazer isso, para mudar o ponto de vista. Quando você muda o ponto de vista de uma situação, você percebe quanta, quantas coisas boas tem ali nos desafios e principalmente nas coisas, né, divertidas e mais fácil de sair um sorriso, né? A diversão é sempre mais fácil, tanto que ela é a distração, né? Então, tem isso também. O quanto a pessoa hoje, com 30 anos, tem que se perceber em não estar e não se distrair, né? Para Sim. construir a sua fundação. Mas eu adorei. Obrigada, Silvia, por estar aqui comigo. Imagina, eu que agradeço mais uma manhã, né, para a gente fazer o nosso manhã, nosso despertar de uma outra forma, né, de um outro olhar e aproveitar mesmo cada dia, né? Isso mesmo. Então, tá bom. Desejo que seu dia seja maravilhoso, que tenhamos, que o universo nos surpreenda. Exatamente, amém a todos nós, né? É, Obrigada, viu? obrigada a você. Um beijo. Até Um amanhã. beijo, até amanhã, viu? Tchau. Beijo. Tchau.